desejo muito que possa ser útil a seu ministério, a sua pregação, também na sua vida comunitária. Eu tenho observado, assim, com um certo pesar e com uma certa preocupação, que muitas pessoas têm ouvido o Evangelho, mas o Evangelho parece não estar produzindo na vida das pessoas alguns resultados em termos de efetividade de vida cristã na vida deles. E essas questões levantam algumas perguntas para mim, né? Que efetivamente as pessoas estão ouvindo, estão recebendo, estão experimentando no meio evangélico brasileiro, que faz que a gente aparentemente consigamos, aparentemente, né, eu digo, viver uma vida cristã sem, no entanto, estar enraizado no Evangelho, na palavra de Deus como tudo, né? Me causa uma certa perplexidade também, em vista da minha própria experiência cristã. Partilhei hoje de manhã na nossa vigília que eu nasci num ambiente cristão, quase que nasci dentro da igreja, né? Minha mãe veio abraçar a fé em Jesus quando nós ainda éramos, nós 7 irmãos muito pequenos. E eu me lembro de ser levado pela mão para ir para a igreja. E lá eu desenvolvi, no ambiente da igreja, toda uma experiência de vivência cristã. Eu li a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi as histórias bíblicas, eu aprendi a orar, eu aprendi a ter temor de Deus. E na escola dominical, no culto infantil, depois no assim chamado na época na igreja, no ensino confirmatório. Sempre tive esse temor de Deus em meu coração. Mas eu vivi uma experiência muito forte dentro de mim quando minha mãe me convidou para ir com ela num culto evangélico de uma igreja, na igreja presbiteriana, no centro da cidade. Ela não queria ir sozinha e pediu para que eu fosse junto. Eu tinha lá meus 14, 15 anos. E esta palavra daquele pregador lá, aquela noite, produziu em mim algo que não havia produzido ainda. Eu tive um profundo senso de arrependimento dentro do meu coração. E esse profundo senso de arrependimento produziu em mim uma mudança radical no meu jeito de olhar, de viver, de pensar, de entender o Evangelho, de desejar as coisas de Deus. Algumas coisas nasceram dentro de mim com essa experiência de novo nascimento, né? Que eu experimentei ali pelos 14, 15 anos. E me parece que nós temos vivido uma realidade um pouco estranha no meio evangélico, no sentido de que a gente não percebe mais claramente a presença do arrependimento na vida das pessoas. E eu gostaria de refletir com você um pouquinho, eu queria trazer alguns pensamentos sobre isso, especialmente levando em conta que a pregação do Senhor Jesus, ela é introduzida com o ensino do arrependimento. O Senhor Jesus, antes de nos convocar e nos chamar para qualquer coisa, ele nos chama primeiro ao arrependimento. Há uma voz clamando constantemente na Escritura, ao longo de toda a Escritura, um chamado ao arrependimento. O arrependimento ele tem um papel central na vida cristã. O apóstolo João ele foi chamado como precursor do Senhor Jesus, como alguém que pregava o arrependimento. Jesus respondeu à pregação de João Batista acrescentando o novo nascimento. Mas a palavra de arrependimento ela não foi excluída da pregação do Senhor Jesus, ela foi acrescentada à pregação de João Batista. Há uma necessidade de que a pregação cristã, aquilo que nós ministramos nas nossas igrejas, traga uma experiência, traga uma palavra, traga um
confronto que diz respeito à necessidade do arrependimento, na vida cristã. E em todos os lugares onde o arrependimento se manifesta, sempre a gente percebe uma resposta da pessoa que se arrependeu àquilo que foi pregado a ela, né? Então, João Batista enfatizou a necessidade do arrependimento. O Senhor Jesus enfatizou a necessidade do arrependimento na pregação. E o próprio Pedro, quando a igreja cristã iniciou ali em Atos 2 e 3, o próprio Pedro, quando foi perguntado a ele o que faremos, irmãos, após a manifestação do Pentecostes e da pregação do próprio Pedro, ele responde: arrependei-vos. Então, o arrependimento está presente na pregação do Evangelho. Depois, eles mesmos, tanto Pedro quanto João, curam um paralítico na porta do templo. Então, uma multidão se ajunta em volta deles, ali no capítulo 3 e 4 de Atos. E a pregação do Pedro novamente enfatiza a necessidade do arrependimento, com o posterior novo nascimento. Então, também no apóstolo Paulo, nos ensinos dele estão constantes, a necessidade do arrependimento. Ele chega a dizer, todas as letras, que é a bondade de Deus que conduz a pessoa a experimentar o arrependimento. Então, tanto no Velho Testamento, quando os profetas chamam o povo ao arrependimento, a gente percebe essa mesma realidade, tanto em João Batista, quanto no Senhor Jesus, em Pedro, no surgimento da igreja, nas pregações do apóstolo Paulo, e em toda a pregação cristã ao longo da história. Todos os grandes avivamentos que a gente percebe ao longo da história cristã, eles tiveram como ponto de referência o chamado ao arrependimento. Se a gente lê a história dos avivamentos, o chamado ao arrependimento sempre vai estar presente. Este último agora, que nós observamos ali nos Estados Unidos, no meio do Instagram, naquela universidade que não me recordo agora do nome, alguns testemunhos eu fiz questão de ouvir, de procurar, e ouvir de que exatamente eles estavam falando, a que se referia esse avivamento. E, invariavelmente, na boca da maioria daqueles que eu ouvi, o pastor Esther que está lembrando, que foi aqui em Asbury, esse avivamento, na boca de todos eles, sempre vinha a palavra arrependimento e a necessidade de ter um quebrantamento diante do Senhor para experimentar as coisas novas de Deus em termos de salvação, de consagração e de mudança de vida. Então, arrepender-se é um chamado constante ao longo de toda a Escritura. E a sua pregação e a minha, nosso ensino da palavra de Deus, nosso evangelismo, ele precisa encontrar maneiras sempre de deixar claro para a pessoa que ouve a necessidade que ela tem de arrepender-se. É constante e necessário. E por causa disso, então, irmãos, eu queria compartilhar com você 10 pensamentos, queria compartilhar 10 pensamentos em torno dessa questão do arrependimento, para ajudar na minha reflexão e na sua reflexão. Tá? São 10 pensamentos que eu tenho trazido no meu jeito de procurar entender a minha própria pregação, minha própria maneira de partilhar o Evangelho. Primeiro pensamento que eu queria partilhar com você. Arrependimento é uma necessidade constante do coração. Arrependimento é uma necessidade constante do coração. Toda a experiência de transformação que uma pessoa pode passar, ela só experimenta a transformação se ela tiver uma experiência de arrependimento. Ela precisa, dentro do coração dela, entender que ela tem que dar, de alguma forma, ela tem que dar uma meia volta na vida dela. Ela precisa encontrar um lugar de contrição e de quebrantamento dentro dela, dentro do coração dela. Não existe uma pregação de verdadeiro evangelho, de experiência cristã,
Se a pessoa não passar por um quebrantamento de arrependimento, ela precisa lamentar a vida dela. Se ela não chegar a uma experiência de lamento pelo que ela fez para Deus, por aquilo que aconteceu com ela, por aquilo que o Espírito Santo pode convencê-la do que ela é, ela não vai ter a possibilidade de experimentar um novo nascimento. O arrependimento, então, é uma necessidade constante que o coração precisa ter de arrependimento. E mais do que isso, para eu e você podermos andar com Deus, nós precisamos também constantemente encontrar dentro do nosso coração também lugares de arrependimento, porque o povo de Deus ele se manifesta sempre a partir de arrependimentos na nossa vida. Em segundo lugar, eu entendo que arrependimento é uma renúncia voluntária à autodeterminação do coração humano. Arrependimento é uma renúncia voluntária à autodeterminação do coração humano. Então, se você pergunta para mim, né, pastor, o que isso quer dizer com a palavra arrependimento? Eu entendo pela palavra de Deus. Alguém arrependido é alguém que renuncia ao direito que tem sobre a própria vida. Arrependimento é uma renúncia à minha própria vontade. É quando eu ponho a minha vontade, por assim dizer, no meu joelho e a quebro. Né? Eu quebro a minha vontade, eu quebro a minha autodeterminação, eu quebro todas as reivindicações que o meu eu, que minha vontade, que o meu ego estabelece para mim. Quando eu rompo com isso, eu estou entrando num ambiente de arrependimento. Né? Quando eu percebo que ser dono do meu próprio nariz atrapalha, impede a minha comunhão e o restabelecimento do meu relacionamento com Deus, quando eu percebo isso, eu estou entrando num ambiente de quebrantamento. Né? Então, é necessária uma constante renúncia e renúncia voluntária a essa autodeterminação do coração. Em terceiro lugar, eu olho para o arrependimento também como um resultado de um confronto direto com a santidade de Deus. Arrependimento é resultado de um confronto direto com a santidade de Deus. Eu só me arrependo de quê? Ou me arrependo de algo? Me arrependo de mim e da minha autodeterminação, da minha arrogância, do meu orgulho, na medida que eu sou confrontado com aquilo que Deus é, com a reivindicação que ele tem da santidade dele, quando ele diz sede santos, porque eu sou santo. Né? E a santidade de Deus foi rompida em nossa vida por meio do pecado. Quando o pecado entrou na nossa vida, saiu a santidade de Deus da nossa vida. Então, arrependimento acontece verdadeiramente quando a santidade de Deus aparece diante de mim. Quando eu olho para a grandeza, da pureza, do ser de Deus, de quem Ele é, e confronto comigo mesmo, eu descubro realmente essa realidade, da necessidade de me arrepender. Então, arrependimento, ele é resultado de um confronto do Deus Santo que aparece na minha pregação. A minha pregação precisa anunciar, demonstrar, manifestar, fazer aparecer a santidade de Deus no coração humano. Em quarto lugar, eu entendo também, em quarto não, isso, quarto lugar, eu estava lendo 3, mas é o quarto, é isso mesmo. Em quarto lugar, eu entendo que arrependimento não é apenas tristeza pelo que fiz, mas é pelo que me tornei. Arrependimento não é apenas tristeza pelo que fiz, mas pelo que me tornei. Muitos de nós, às vezes, temos a impressão que o pecado produziu alguns problemas na nossa vida. E
o pecado eventualmente estragou algumas áreas do nosso viver. Às vezes, até nós que cremos em Deus, nós temos a impressão, às vezes, de que o pecado não estragou tudo que nós somos. Ele estragou só uma parte. Há ainda alguma centelha de coisa boa na gente. Há ainda alguma centelha de coisa que possa ser aproveitada em nós. Então a gente precisa compreender que arrependimento não implica apenas em reconhecer alguns pecados na nossa vida, mas implica, em, acima de tudo, em entender em que o pecado me tornou. O que é que eu me tornei por causa do pecado? O apóstolo Paulo, aos Romanos, né, nos capítulos 1 a 3, ele deixa isso muito claro, e quando ele descreve a condição humana, ele diz: não há justo nem sequer. Não há quem faça o bem. O Senhor Jesus, quando se dirige ao jovem rico, quando ele pergunta pela salvação, ele pergunta: bom mestre, e Jesus responde: bom só existe um, né? Mas ninguém é bom. Então, um verdadeiro arrependimento surge na vida da pessoa quando ela consegue perceber o que é que o pecado fez na vida dela. Não estragou apenas uma parte, estragou por inteiro. Não é uma parte de mim que agora vai ser condenada ao inferno, mas meu ser como um todo é condenado ao inferno. Isso precisa ficar muito claro na vida das pessoas, né? Nós não podemos pregar um arrependimento baseado em uma lista de pecados que a pessoa possa ou não possa cometer. E à medida que ela se arrepende desse ou daquele pecado, então ela pode ser salva. Mas é uma condição da natureza humana. A natureza humana toda ela se corrompeu com a presença do pecado. E a salvação do Senhor Jesus, em contrapartida, ela não pode ser entendida como perdão de alguns pecados, né? Umas áreas meio ruins que eu estava vivendo na minha vida. Então, agora, o perdão de Jesus, tirando esses pecados da minha vida, vai, então, me transformar e me capacitar a ser o que eu preciso ser. Mas é uma mudança de natureza. É deixar uma natureza de lado, aquela natureza na qual eu me tornei por causa do pecado, para ser tornado pela fé em Cristo em outra natureza, né? Então, quero repetir, não é apenas tristeza pelo que eu fiz, mas é pelo que eu me tornei. Quando a palavra de Deus me confronta e eu vejo que eu me tornei por causa do pecado, então eu gosto, eu me quebranto, eu me humilho, eu corro para o Senhor Jesus, né? Eu corro na direção dele, para que a minha natureza seja transformada pelo poder do Evangelho em minha vida. Em quinto lugar, arrependimento também, para mim, eu entendo pela Escritura, que é o reconhecimento de quem Deus se tornou em Cristo, para mim, por causa do que eu fiz. Então, eu vou repetir que o Wesley está anotando, né? Arrependimento é o reconhecimento de quem Deus se tornou em Cristo, por causa do que eu fiz em mim, do que ele se tornou em mim, por causa do que eu fiz. Então, só a pessoa arrependida é que vai ter uma noção clara de quem Deus é. É só eu sabendo, eu me tornei pelo pecado, é que eu vou poder avaliar a dimensão da obra grandiosa de Deus por mim. É algo tremendo. O Deus que me tira das minhas misérias, Deus que me tira da minha condenação, Deus que me tira por inteiro do inferno, é esse que me salva. Então, quando eu percebo o tamanho da minha miséria, é que eu respondo ao tamanho da grandeza de Deus. Então, qual é o tamanho de Deus para mim e para você, do ponto de vista da fé?
ele é entendido na medida em que eu entendo exatamente o tamanho, a grandeza, ao inverso, a grandeza do meu pecado. Se eu acho que eu cometi pouco, a resposta que eu dou para Deus é pequena. Se eu entendo que eu cometi muito, a resposta para Deus será grande. Então, a grandeza de Deus e da santidade de Deus, da presença de Deus na minha vida, está diretamente relacionado ao tamanho da compreensão que eu tenho da minha pequenez e do resultado dele em mim. Então, quando eu entendo que sou completamente imprestável e descubro a obra que ele está fazendo em mim, a gratidão e o amor serão enormes dentro do meu coração por ele. Essa representação está muito presente no encontro de Jesus com o Simão, o fariseu, né? E aquela mulher adúltera que entra na casa de Simão, se ajoelha, né, se queda aos pés do Senhor Jesus, chora nos seus pés, seca os cabelos, seca os pés com o cabelo, beija os pés. Jesus responde às insinuações mentais, né, do Simão, quando ele está lá pensando sobre o que Jesus está fazendo com aquela mulher, ou aquela mulher com Jesus, né? Ele responde: Simão, 2 pessoas deviam para o seu senhor, uma devia 50 mil reais, outra devia 1 milhão. Ele perdoou as 2. Qual vai amar mais o seu senhor? E o Simão responde: supõe que aquela que foi mais perdoada. Pois é. Esse é o princípio que está por trás do arrependimento. Simão tinha uma noção muito superficial de arrependimento, enquanto a mulher pecadora tinha uma noção profunda de quem ela era e do arrependimento que ela necessitava. Né? Por isso que alguns dizem que Lutero falou de maneira séria, né? Outros dizem que ele falou de maneira irônica, quando ele tratava deste assunto numa conversa. Ele chegou a dizer que se a pessoa não tem compreensão do tamanho da grandeza de Deus, então é melhor que ela se entregue ao pecado. Então surgiu até uma frase cunhada, né? Peca forte para que você entenda quem é Deus. Né? Se você não entende quem é Deus vivendo sua santidade atual, se você acha que você é alguma coisa para Deus, né? Então vá pecar. Peque bastante. Sinta o peso do pecado na sua vida, se afunde nele, vá até o fundo do poço para entender, né, o que é essa realidade. Eu creio que Deus não, eu creio que Lutero não estava querendo dizer isso, mas estava querendo dizer que no coração a gente deve compreender e ter esse entendimento, né, que o Senhor Jesus fez exatamente por nós, né? Em sexto lugar, eu creio que nós, para entendermos arrependimento, devemos também entender que arrependimento é a experiência da bondade de Deus em me transformar no que Ele é. De um lado, arrependimento é a compreensão do que eu me tornei por causa do pecado. E, ao mesmo tempo, é também a experiência da bondade de Deus em me transformar naquilo que Ele é. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus é a primícia da nova criação. Que nós iremos nos tornar exatamente como Ele é. Assim como Ele é, nós somos pela fé hoje e seremos efetivamente. Então, é o arrependimento sincero que nos leva a compreender essa realidade maravilhosa da bondade de Deus e faz com que a gente seja quem Ele é, tornar-se semelhante a Cristo. E crer que isso é um privilégio enorme. Crer que isso é manifestação do seu amor profundo. Crer que isso é um milagre sobrenatural. Isso só é possível ser compreendido no coração daquele que tem experimentado profundo arrependimento. Arrependimentos superficiais nunca vão entender a grandeza da bondade e do amor de Deus no coração e na vida de cada um de nós.
como é importante a gente ter uma experiência profunda de arrependimento e de reconhecimento da santidade do pecado em nossa vida e da santidade de Deus em nós. Em sétimo lugar, arrependimento sempre produz frutos correspondentes a ele mesmo. Arrependimento é uma realidade produtora de frutos. Ele produz frutos que correspondem à atitude do crente em relação ao arrependimento. Por isso que o Senhor Jesus, em diversas passagens, ele diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Né? E todas as vezes que tanto Jesus quanto João Batista chamaram as pessoas de víboras, os chamou de víboras por resistirem a ele e não se arrependerem. Então, quando eu pus lá no título, né, cuidado com o rastro da víbora, estava querendo dizer, cuidado com a necessidade que nós temos de viver em arrependimento, porque Jesus chama de víbora a pessoa que não se arrepende, a pessoa que insiste nos seus caminhos e que se levanta de maneira orgulhosa contra Deus e contra a sua palavra, né? Então, arrependimento sempre vai produzir um fruto correspondente. Ali no Evangelho de Mateus, quando João prega no capítulo 3, né, de produzir por frutos dignos de arrependimento, ali a ideia é de fruto que corresponde. Então, se eu me arrependi, se eu estou arrependido, Jesus está dizendo assim, é forçoso que frutos vão surgir disso. É impossível viver uma vida de arrependimento que não tenha fruto. Então, Jesus diz assim, você quer saber se uma pessoa está vivendo em arrependimento? Se ela experimentou um arrependimento e diariamente ela vive essa experiência de arrependimento, veja os frutos da vida dela. Observem. Que frutos? O que nós observarmos nesses pensamentos que eu trouxe anteriormente aqui, né? Você observa que a pessoa renunciou a ela mesma. Você observa que a pessoa renunciou a ser governante da sua própria vontade. Você observa que ela passa a olhar para Deus com outros olhos. A gente observa que ela produz resultados no seu viver diário, nos seus relacionamentos, como resultado de ter se arrependido da vida que ela vivia e de quem ela era. Então, a pessoa arrependida, necessariamente, ela deverá abandonar os pecados que ela vivia. Então, ela não só lamenta o que ela viveu, mas ela abandona o que ela viveu. Então, o pecado nesse sentido, né, segundo as cartas de João, especialmente, o pecado nesse sentido, então, ele deixa de ser uma prática comum e passa a ser uma exceção vergonhosa. Né? O arrependido, ele tem muita vergonha dos seus pecados. O arrependido nunca fala com orgulho. O arrependido, ele tem um zelo muito grande por santidade. Né? O arrependido tem zelo por santidade nos seus pensamentos, ele tem zelo por santidade na sua boca, ele tem zelo por santidade nos seus gestos, na sua atitude, ele tem zelo na maneira como ele se veste, ele tem zelo na maneira como ele se comporta, ele tem zelo na maneira como ele vai falar para as pessoas, né? O que ele vai dizer, né? A maneira como ele vai se expressar para o outro, ele tem zelo sobre a maneira como ele vai sentir alguma emoção, algum sentimento pelo outro. Né? Ele não vai deixar no coração dele extravasar iras, mágoas, ressentimentos, ódios, ele não vai deixar isso extravasar, porque ele tem zelo desse negócio dentro dele. Por quê? Porque o arrependido, ele vai produzir fruto de alguma forma. Ele vai produzir. E
quando ele descobre áreas da vida dele que não estão no ambiente de arrependimento, ele certamente vai se arrepender, vai se arrepender. Né? Então, esse ambiente de arrependimento é um negócio fantástico na vida do crente, né? Porque ele agora quer agradar o Senhor. E antes ele perguntava para o ego dele, perguntava para a vontade dele como é que ele ia viver. Agora ele abandonou o ego. E então ele passa agora a perguntar a Deus. Então, as preocupações com a sua mente, com as suas palavras, com as suas atitudes, sempre vão corresponder a uma atitude de arrependimento. Né? Crentes de coração endurecido, eles não têm atitudes de arrependimento. Né? Crentes que governam a sua vida, que se entendem como crentes, né? Mas que querem governar a sua própria vida, nunca vão ter uma experiência profunda com Deus, porque não experimentaram verdadeiro arrependimento. Né? E muitos crentes hoje vivem vida carnal e mundana e não têm um sentido de arrependimento em suas vidas, porque não tiveram esse encontro com Deus pregado dessa forma. Né? Então, é tão necessário, como diz o ponto 7 que eu mencionei, produzir frutos correspondentes a ele mesmo. Né? Em 8º lugar, arrependimento sempre se reflete nos relacionamentos diários da pessoa. Arrependimento sempre se reflete nos relacionamentos diários das pessoas. É impossível que uma pessoa tenha experimentado arrependimento em relação à sua vida com Deus e não experimente mudanças nos seus relacionamentos. É necessário que o arrependimento nos conduza a uma mudança no jeito de se relacionar com as pessoas. Então, pessoas chatas, pessoas que promovem divisões, pessoas que não ponderam o que vão dizer aos outros, pessoas que não têm preocupação com a maneira como as pessoas vão receber o relacionamento comigo, elas não têm uma experiência profunda de arrependimento. As pessoas que dizem, eu sou o que sou, falo o que eu falo, outro que me tolere, outro que me suporte, outro que me aguente, porque eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. Isso é uma grande hipocrisia e falta de arrependimento na vida cristã. Né? Porque o arrependido, ele quer manifestar na vida dele o fruto do Espírito Santo. O arrependido, ele quer viver algo transformador. O arrependido não quer mais ser do jeito que ele era. Ele sempre muda de comportamento. No relacionamento, seja com Deus e seja com a sua vida diária. Jesus conta isso na parábola dos 2 filhos, né? Que ele diz para um, vai ao campo trabalhar, e o guri diz, não vou. Depois, arrependido, vai. E a outra, ele diz, vai trabalhar no campo. Ele diz, vou. E depois, não vai. Aí o pai pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? E a resposta óbvia é, aquele que arrependido foi fazer. Então, arrependimento sempre vai provocar mudanças de comportamento, mudanças de relacionamento. Pessoas que se dizem cristãs e não mudam, pessoas que se dizem cristãs e não têm transformação nos seus relacionamentos, provavelmente não nasceram de novo ainda, não quero julgar ninguém, mas o arrependimento é um fator decisivo para a mudança de vida, decisivo. Então nós precisamos de homens e mulheres transformados, e não é a nossa pregação dizendo o que eles têm que fazer e que eles que vai provocar isso, é a nossa pregação do arrependimento, levá-los a um genuíno arrependimento, é que vai levar a mudança de vida. As pessoas percebem, e pela palavra de Deus, que o que elas estão vivendo, fora do padrão da palavra do Senhor, é pecaminoso, ofensivo à santidade de Deus, está produzindo frutos dignos do inferno, ela deve, com isso, passar por arrependimento. E aí,
experimentar esta mudança nos seus relacionamentos diários. A minha vida, tocada pelo arrependimento, sempre vai provocar e realizar mudanças nos relacionamentos diários. Em nono lugar, eu já estou terminando, né? Arrependimento é sempre uma experiência do amor de Deus em nós, produzindo profundo quebrantamento. Arrependimento é sempre uma experiência do amor de Deus em nós, produzindo profundo arrependimento. Eu, particularmente, irmão, pela palavra de Deus, não acredito em vida cristã não quebrantada. Não, quebrantamento é aquela atitude constante diária de sabendo-se pecador, ter sido redimido pelo sangue do Senhor Jesus. E ter um sentimento profundo de gratidão a Deus todos os dias por ter sido salvo. Um sentimento de quebrantamento diante da grandeza de Deus e do seu amor pela gente. E um desejo profundo de ver isso sendo manifestado na vida das pessoas com quem se convive. Então, para mim, quebrantamento é aquela atitude interior de querer agradar o Senhor em tudo, em absolutamente tudo. De ser muito, muito grato a Deus por Ele ter transformado o pecador miserável, desgraçado, condenado ao inferno, agora poder viver algo extraordinário, poder viver algo transformador, poder viver algo profundo e poderoso com Deus e com as outras pessoas. Isso só é resultado da presença do amor de Deus que gera esse ambiente de arrependimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, que a bondade de Deus e a sua generosidade é que conduz a gente a viver um ambiente profundo de quebrantamento e de arrependimento. E por fim, o 10º ponto, eu entendo também pela palavra de Deus que arrependimento é uma porta aberta para a entrada do reino de Deus entre nós. O arrependimento é uma porta aberta para a entrada do reino de Deus entre nós. Nós agora estamos vivendo um certo modismo, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, né? Nós temos alguns modismos na pregação evangélica e certos jargões passam a surgir em determinados ambientes. Acho que a internet produz isso com muita facilidade, né? Mas nós estamos vivendo agora o jargão do reino. O tema agora é não falarmos tanto de denominações, guetos religiosos, espirituais, agora é o reino. Nós dedicamos em reino, né? Nós estamos vivendo um ambiente de relativização da denominação, da igreja local, né? Do modelo local, em favor dos valores, dos princípios do reino. Falo com uma certa ironia, porque eu percebo que esse é um simbolismo, né, na boca de pessoas querendo relativizar algumas coisas que para nós são muito caras, em termos de relacionamento familiar e espiritual no âmbito da igreja local. Né? Eu jamais vou renunciar à igreja local em favor de um certo conceito de reino um pouco genérico e descompromissado, né, com relacionamentos locais, pessoais, diretos, com interesses, com nomes. Então, isso para mim, eu jamais vou tirar isso de vista. Né? Então, o reino de Deus hoje está sendo muito falado no evangélico, quase como uma generalidade. Né? O importante é o reino. Eu queria enfatizar aqui essa palavra do Senhor, quando ele diz que o reino está próximo. Jesus diz, o reino está chegando. O reino está no meio de vocês e está se aproximando. Portanto, ele diz, arrependei-vos. Então, a porta de entrada para esse reino que vem, que chega, é justamente a atitude de arrependimento.
Então, há esse quebrantamento, o reconhecimento da santidade de Deus, a renúncia à minha própria vontade, ao meu direito pecaminoso de governar a minha vida, né? A renúncia de quem a minha natureza é, em favor da natureza do Senhor, nos relacionamentos com os outros, no relacionamento com Deus, no relacionamento até com o meu íntimo. É essa atitude quebrantada que abre a porta para o reino, e não nenhum outro tipo de discurso. Né? Então, o reino entra no nosso meio, mediante um ambiente, o coração de cada um de nós, de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento de quem Deus é. Não há fora desse ambiente, porque o reino de Deus só é possível se estabelecer ali onde ele encontra pecadores arrependidos. Onde ele não encontra pecadores arrependidos, não há reino. Não há como entrar reino. Hipótese nenhuma. O máximo que isso vai se tornar é uma associação de gente evangélica reunida ali para curtir algum tipo de relacionamento ou curtir algum tipo de ambiente agradável, simpático, mas que não produz reino. O reino de Deus se manifesta poderosamente ali onde o meu coração é teu. Vamos experimentar este lugar de reconhecimento de quem Deus é, de quem a gente é, de quem é o outro para mim, de quem é o outro para Deus. E de eu me quebrantar nesse ambiente. O que nós mais desejamos é a vida do reino. Nós, da igreja, o Espírito Santo, no final do Apocalipse, dizem: ora vem, segundo a tradução de Almeida, né? Ora vem, Senhor Jesus. A vinda do reino que está entre nós e se manifesta dessa maneira só mediante essa atitude minha e sua. Eu queria encerrar esta palavra desafiando você a duas atitudes. A primeira atitude é uma atitude pessoal. Eu gostaria que você desenvolvesse na sua vida uma metodologia saudável de autoavaliação. Eu digo saudável porque nós não precisamos mais ficar com chicotinho dando nas nossas próprias costas e nos martirizando por causa do nosso pecado. Nós já fomos lavados, nós já fomos santificados, nós já fomos transformados, estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória pelo Senhor. Mas nós precisamos resgatar essa capacidade de olhar para nós mesmos e vermos as nossas debilidades, nossas fraquezas. Nós precisamos, constantemente, termos essa avaliação. E para isso, eu convido você a permitir que os seus irmãos, que sua esposa, seus esposos, até mesmo seus filhos, seus pais, seus irmãos na igreja, seus líderes, permita que eles coloquem o dedo em suas feridas. Permita que eles possam observar áreas da sua vida que talvez você não observe. Permita que eles possam avaliar você, quem olha de fora, em algumas realidades, que ajudem eu e a você a entendermos quem a gente é. Que a nossa natureza, a arrogância da nossa velha natureza, tem muitas dificuldades para descer escadas. A gente tem muita dificuldade para descer do lugar que a gente está. Eu cheguei à conclusão para mim, se você quer tomar para você, você toma, mas eu tomei para mim. Que parece, assim, que a única maneira que a minha velha natureza tem de reconhecer quem ela é para poder me arrepender é ser empurrada do lugar onde ela está. Precisa empurrar, porque ela não desce voluntariamente. Então, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de me empurrar. A minha natureza todo dia vive se achando. Então, é tão bom quando Deus pode usar outras pessoas para derrubar a gente dos lugares onde a gente gosta de ficar. Para derrubar da gente das nossas, muitas vezes, das nossas arrogâncias, das nossas verdades, dos nossos argumentos.
É tão bom, nada melhor do que aqueles irmãos e irmãs que andam bem próximos da gente. Às vezes nós temos irmãos tão queridos, tão queridos, tão queridos, que eles não têm coragem de dizer nada perto da gente. Eles honram tanto a gente, que não se atrevem a dizer nada. De tão obedientes e sinceros às vezes que são. Por isso é bom que a gente pergunte para eles também. Meu querido irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa, o que você está vendo em mim que você crê que preciso transformar, que eu preciso, que não é legal? O que você vê nos meus relacionamentos, quando eu falo com as pessoas? Como é que você nota o meu jeito de falar com as pessoas? Como é que você percebe a maneira como eu argumento? Como é que você vê eu ouvindo, orando? Como é que eu respondo? Eu tenho percebido, por exemplo, nós somos tão arrogantes, que até nos bate-papos, nas conversas mais bobas, a gente manifesta a nossa arrogância. Como, pastor? Você já reparou, irmão, que a gente não suporta que alguém conte uma história sem que a gente conte uma na roda mais interessante do que a dela? Você já reparou isso? A gente nunca fica quieto quando alguém conta. Rapaz, você sabe, passei por um acidente, aconteceu isso, isso, isso. Muitos de nós nem sequer esperamos que o outro termine para contar do nosso acidente, que foi pior do que o dele. A gente sempre tem uma experiência maior do que o outro. Até nas bobagens a gente é arrogante. Até nisso. Nós somos incapazes de ouvir. Simplesmente ouvir. Nós sempre queremos algo para contar. Nós sempre temos algo para dizer. Sempre, sempre, sempre. É um negócio impressionante no nosso coração. Então, permitir que alguém nos derrube faz muito bem para nós, viu, irmãos? Faz muito bem. Faz muito bem. Às vezes, a gente ora muito ao Senhor e veja, não temos nada para confessar. Deixe os outros falarem. Deixe os outros dizerem a você como eles percebem você. E certamente você vai ter mais algumas coisas para falar com Deus aí. Se arrepender para que seja corrigido na sua vida. Nada melhor do que os outros para perceber quem nós somos. Deus nos ajude a viver isso. A segunda coisa que eu queria pedir para você. Peça ajuda ao Senhor para que as suas pregações não se tornem momento coach. Peça ao Senhor para que as suas pregações não sejam motivacionais. Peça ao Senhor para que, por meio do Espírito Santo, as suas pregações façam sentido no espírito e na alma das pessoas. Faça pregações, peça para o Senhor para você fazer pregações. As pessoas vão embora da igreja carregando uma coisa que tem produzido fruto no coração dela. A maioria das nossas pregações, eu já me dei ao trabalho de fazer isso. Eu já me dei ao trabalho de fazer isso. Eu já me dei ao trabalho de observar a minha arrogância. Você me muda naquela semana, eu já fiz isso de maneira intencional, de visitar muitas pessoas que estavam no culto, perguntar. E a pregação que eu fiz domingo provocou em você? A maioria das pessoas não sabia dizer absolutamente nada. A gente pensa que fez grandes pregações. A gente pensa que produziu alguns pensamentos poderosos e maravilhosos. Mas muitas vezes a gente, ao pregar, nós mesmos não estamos quebrantados. Nós mesmos. Nós precisamos nos quebrantar para poder pregar. Pregar quebrantado. De se sentir espiritualmente indigno. Para que a dignidade do Senhor apareça na pregação. Quantos pregadores com que eu já conversei
e que vieram para mim e disseram assim: pastor, hoje eu não gostaria de não pregar, porque eu não estou bem. Por que você não está bem? Aí ele começa a falar sobre algumas fraquezas daquela semana, alguns pecados e algumas coisas que aconteceram. Teve um irmão que, alguns anos atrás, veio conversar comigo, que naquele domingo de manhã, antes de pregar, ele pediu: pastor, prega para mim. Eu saí brigado com a minha mulher de casa. Como é que eu vou pregar? Eu saí brigado com ela. E eu não tenho condição. Não tenho condição. É justamente esse quebrantamento de não se sentir em condições é que faz com que eu, ao subir ao púlpito, apele ao Espírito Santo. É o meu sentimento de indignidade é que faz com que eu apele: Senhor, se o Senhor não subir comigo aqui hoje, não vai dar nada. Não, eu sei falar, pastor. Eu sei pregar, pastor. Eu sei improvisar. Eu sou bom nesse negócio. Boto o microfone na minha mão, as horas passam. Mas é a coisa mais miserável que tem. É fazer as horas passar sozinho. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Então, eu li há muitos anos atrás o livro do Paul Young-Schroeder. E eu aprendi isso com ele. Ele dizia assim: todo domingo, quando eu vou pregar, eu apelo à ajuda do Espírito Santo. E subo no púlpito com a convicção de que, se ele não me ajudar, eu estou perdido, não vai dar em nada esse negócio. Então, esse sentimento de dependência, esse sentimento de quebrantamento, de reconhecer que a gente por si só não é nada, e que eu preciso subir no púlpito arrependido. Nós hoje interpretamos ousadia na fé com coragem emocional. Nós confundimos ousadia na fé com habilidade de pregação. Nós confundimos ousadia na fé com uma pregação muito boa que a gente preparou. E ousadia na fé é a capacidade de conseguir pregar sabendo que é indigno. Conseguir pregar na sua indignidade. E saber que não vai produzir nada. Se o Espírito não estiver ali, se não houver esse espírito de quebrantamento na gente. Você e eu não somos super-heróis. Nós não somos o cara. Essa conversa fiada de coach. Nós não somos o cara. Deus não olha para nós e diz: você é o cara. Não olha. Jesus sempre vai olhar para nós e dizer: você é o meu filho amado. E se você não se quebranta, eu não posso usar você. Se você não se quebranta, a sua natureza não deixa que eu use você. Eu não posso usar você através da sua velha natureza. Eu só posso usar você através da sua nova natureza. Então, quebrante a velha para que a nova natureza apareça. Então, há uma necessidade constante na gente de poder, de aprender a se quebrantar nesse sentido. Então, eu queria desejar essas duas coisas para você. Deixe os outros falarem de quem você é, para você se arrepender. Deixe os outros falarem dos seus pecados, das suas fraquezas, para conduzir você ao seu arrependimento diário. E aprenda a viver dessa indignidade para apelar à intervenção do Espírito Santo. Aquilo que você falar e pregar. Confie nele. Confie nele na perspectiva da sua indignidade. É a dignidade da gente que produz aquela fé valorosa, aquela coragem, aquela ousadia, aquela alegria de fazer o que Deus vai fazer. E as pessoas vão ver você no culto alegre, empolgado, arrancando aquele púlpito, né? Lá na frente, é hoje. Sim, mas lá dentro há um profundo quebrantamento. Lá dentro é um sentimento de quem vai arrebentar hoje é o Espírito Santo, não sou eu. Porque eu, você
nada, eu sou uma enxada encostada na parede, que se ele não pegar para capinar, eu não sirvo para nada, mais bonito que eu seja. Então, esse sentimento de quebrantamento, essas duas dimensões, precisam estar sempre presentes na nossa jornada. Que Deus ajude você e eu a viver nesse ambiente de quebrantamento, que é o ambiente do reino. É aquele ambiente dos irmãos e das irmãs que sempre sabem: me perdoe, irmão. Me ajude a corrigir a minha vida. Eu quero ser o melhor para você. Senhor, corrija a minha vida. Me quebranta. Eu quero ser para ti um instrumento, vaso de barro, não é verdade? Mas eu quero ser um vaso com as tuas mãos. Viver esse sentimento. Você, outro com Deus, é extraordinário na sua vida. Não confie na sua natureza. Não confie. E o Senhor, à disposição para se quebrantar em arrependimento diariamente. E você vai ver a glória de Deus na sua jornada. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua graça para vivermos de maneira abundante na tua obra e na tua vontade. Obrigado que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a vivermos quebrantados. Ajuda-nos, porque nós queremos viver assim, dependendo do Senhor para o resto da nossa vida. Nós queremos dizer hoje à noite que o cara é o Senhor. O Senhor é o cara que nos salvou, nos redimiu, nos transformou e nos capacitou para vivermos uma nova vida, um novo tempo na sua presença. Senhor, muito, muito obrigado. Abençoa esses pastores, esses líderes, esses homens e mulheres que ouviram essa palavra. Abençoa eles, Senhor, e ajuda eles a viver em profundo quebrantamento. Que a tua graça seja abundante sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, lindões. Amo vocês. Uma grande bênção.